Olá, irmãos! Olá, irmãs! Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse culto de adoração, de louvor, de gratidão e que você terá a oportunidade de ouvir uma palavra do Senhor para o teu coração. Se você ainda não fez, dá tempo você convidar a sua família, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, da faculdade. Vamos, junte-se a nós nessa noite de adoração. Convido você a estar plenamente aqui, preparado para adorar, para louvar ao Senhor, que é o único digno de toda adoração e de todo louvor. Em nome de Jesus, vamos cultuar o Senhor. Boa noite. Hoje eu vou ler um texto aqui em Salmos 28, versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exalta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Amém. Oremos ao nosso Deus. Pai bendito, Pai amado, queremos te adorar, queremos engrandecer o teu nome, dizer, ó Pai, que só o Senhor é santo, digno, Pai, que a tua justiça, Senhor, é de geração em geração. Pai, te louvamos, ó Deus, por cada oportunidade que temos de te adorar, porque só tu és, ó Pai, o Deus das nossas vidas, das nossas famílias, da tua igreja, ó Deus. Continua, Senhor, colocando em nossos lábios, ó Pai, hinos, ó Pai, agradáveis a Ti, que possamos, ó Deus, em todo o tempo, declarar que só o Senhor é Deus, só Tu és exaltado, Senhor, que a Tua vida esteja presente em nós, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos comova dia após dia, a Te entregar um verdadeiro louvor. Possamos sempre, ó Pai, declarar nosso amor por Ti através de atos, de palavras, mas mesmo, ó Pai, sem falar, que nós possamos viver, Pai, em um culto constante, Te adorando e Te servindo. Nós pedimos isso no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Vamos, nesse momento de confissão, fazer a leitura que está lá em Salmos 38, o versículo 18, que diz assim: Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Que nesse momento possamos nos arrepender, pedir perdão ao Senhor por todo o nosso pecado, por tudo aquilo que temos feito que tem desagradado ao nosso Deus, que tem nos afastado do Senhor. Que nesse momento você confesse ao Senhor as suas iniquidades e com certeza nós vamos encontrar no nosso Deus o perdão. Amém. Vamos orar. Baixa a tua cabeça, fecha teus olhos. Pai bendito, nessa noite, Senhor, nós queremos pedir perdão pelo nosso pecado. Ó Deus, a tua palavra nos diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o Senhor. E nesta noite nós queremos dizer a Ti, ó Deus, que estamos arrependidos dos nossos pecados e que precisamos do Teu perdão, Senhor. Nós cremos que o sacrifício de Jesus ali na cruz foi suficiente para perdoar todo o pecado do Teu povo. Mas é necessário, Deus, que nós nos arrependamos, genuína e verdadeiramente. Por isso, ó Espírito Santo de Deus que habita em nós, produz em nós um verdadeiro arrependimento. Porque, ó Deus, nós não conseguimos e nós não poderemos viver qualquer avivamento, Senhor, sem que haja arrependimento. Porque aquele que se arrepende e deixa alcança misericórdia. A Tua palavra nos garante, Senhor, que quando nós nos arrependemos, o Senhor é fiel e o Senhor é justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Em nome de Jesus, perdoa o pecado da Tua igreja, perdoa o pecado da omissão, perdoa o pecado de cada um de nós, Senhor.
e nos faz mais parecidos com Jesus. Em nome dele que eu oro, em nome dele que eu agradeço pelo perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Ouve, Senhor, eu estou clamando. Tem piedade de mim e me responde. Ouve, Senhor, eu estou clamando. Tem piedade de mim e me responde. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo vive está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Como descrever? Como explicar o amor que vem de ti, Senhor? É tão profundo quanto o mar. Tu conheces bem as nossas provações. Palavras não conseguem expressar
expressar todo o nosso amor por ti. Mas ouçam os corações, ouça-nos cantar o hino de louvor dos salvos em Jesus. Todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus, mas para expressar quão grande é nosso amor, escute os corações. Nem mesmo o céu falar, todo o céu e mar jamais iria conseguir te dizer do meu amor. Se ouvires o meu coração, ele vai dizer: vida deste a mim, a verdade em ti, o meu caminho é. Mas ouçam os corações, ouça-nos cantar um hino de louvor dos salvos em Jesus. Todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus, mas para expressar quão grande é nosso amor, escute os corações. Glória ao nosso Deus, porque o teu Filho se entregou na cruz por nós, levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados e ressuscitou. E por isso hoje nós temos livre acesso a Deus. Glória ao nosso Deus por isso. Tu conheces bem as nossas provações, palavras não conseguem expressar todo o nosso amor por ti. Mas ouçam os corações, ouça-nos cantar o hino de louvor dos salvos em Jesus. Todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus, mas para expressar quão grande é nosso amor, escute os corações. Aleluia. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amém. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha senão nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Graça e paz, mais uma vez na presença do Senhor para falarmos com Ele. Nós já fomos edificados através dos cânticos, leituras, participações. Neste momento vamos ser edificados através da sua palavra, para que o Senhor continue a falar conosco. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo,
Neste momento queremos, ó Deus, te agradecer, ó Deus, por este culto, pelo privilégio que temos, ó Deus, de falarmos contigo, pelo privilégio que temos de te louvar, de te engrandecer. Deus, em nome de Jesus, queremos, ó Pai, que tu, Senhor, continue a falar conosco, Senhor, de uma maneira toda especial. Cremos que tu já falaste ao coração da tua serva e vai continuar falando conosco através da mesma. Por isso, em nome de Jesus, queremos te agradecer, queremos te exaltar e dizer, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, amados, como vocês estão? Hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão, acredito que bem pequena mesmo, e nós vamos falar sobre uma passagem da Bíblia extremamente interessante, tá? Que é a passagem sobre Bartimeu, certo? O tema da nossa reflexão de hoje vai se chamar... Parece que os irmãos têm um pouquinho de paciência comigo, que eu tô com a tosse chatinha, mas vai dar certo. O tema da nossa reflexão de hoje é mudando de posição, tá? A nossa reflexão, ela se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao versículo 52. E diz assim: Depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram um cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a visão e foi seguindo pelo caminho. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Como nós iremos falar essa noite, né, sobre mudança de posição, nós temos alguns pontos importantes dentro desse texto que a gente leu, né? Nesse texto a gente tem mais um momento, né, extraordinário de milagre do Senhor, certo? Mais um momento em que Jesus realiza, né, ações que demonstram seu poder, ações que demonstram a sua grandeza, tá? E Jesus, nesse momento, ele gera transformação na vida de um homem, né? E nesse caso, esse homem ele é extremamente limitado, certo? Porque ele era cego, ele era mendigo, né? Então, a gente está falando de alguém que vivia numa passagem, né? Que estava ali sentado à beira do caminho e que não tinha para onde ir, certo? Então, não tinha condições, não enxergava. A gente está falando de uma pessoa com diversas limitações, tá? Então, após esse encontro, né, com Jesus, ele muda sua postura, certo? Ele passa a seguir Jesus. Então, alguém que estava na estrada, à beira do caminho, sentado ali, né, agora passa a ser seguidor de Jesus, certo? Antes de encontrar com Jesus, esse homem, né, ele apenas assistia às coisas que aconteciam ao seu redor, tá? Ele era mero telespectador, mas quando eu falo esse assistir, não estou nem falando de visualizar, eu estou falando da pessoa que está ali, né, à mercê do que acontece ao seu redor, à mercê do que permeia o ambiente onde ele está, né? Então ele era alguém que realmente não contribuía, que não podia se defender, que estava ali em uma posição de vulnerabilidade, tá? E
que não exercia influência dentro do processo das coisas ao redor dele, nem que fosse para se defender, nem que fosse para o que quer que seja, ele não fazia nada, tá? Então, assim, ele que tinha essa posição antes, né, tão inativa, certo? Ele se torna participante, né, do que Jesus estava fazendo na sua vida e com certeza na vida de outras pessoas através do milagre que acontece com ele, tá? Mais do que o milagre, meus irmãos, da cura física que o Senhor dá, né, direciona para Bartimeu, ele opera uma grande mudança na vida de Bartimeu, certo? A pessoa que muda tudo, né? Esse é Jesus, ele é a pessoa que muda tudo em você depois que você tem um verdadeiro encontro com ele. Tá? A gente pode usar o exemplo de Bartimeu para se referir a algo físico, a gente pode usar o exemplo de Bartimeu para se referir a uma cura espiritual, a gente pode usar o exemplo de Bartimeu para se referir à transformação do encontro com Cristo. E é a partir daí que a gente vai seguir, né? Porque às vezes a sua dificuldade, a sua deficiência, a sua limitação, ela não é a perda da visão, né, da visão física, mas ela pode ser tantas outras coisas e Jesus vai agir do mesmo jeito, certo? Porque limitações nós temos e temos muitas, né, onde o Senhor precisa ir atuando, tá bom? Então, dando sequência, a gente vai trabalhar 2 pontos importantes, tá? A gente tem 2 posições nessa história onde a gente pode estar, certo? Onde a gente pode se encontrar, tá bom? A gente pode estar participando ativamente do que Deus está fazendo na nossa vida, tá? E na vida das outras pessoas. Então, nós podemos ser participantes de transformação, certo? Ou nós podemos estar assistindo o que Deus está fazendo, certo? Como Bartimeu estava, né? Assentado à beira do caminho, assistindo a vida passar, tá bom? E apenas ouvindo, né? Ele exercia os outros sentidos. Então, apenas ouvindo o que acontecia ao seu redor, sendo um telespectador sem força, sem voz, né, sem vontade ativa. Quando eu falo voz, não quero dizer que ele era mudo, não, meu povo. Eu quero dizer que ele não tinha voz ativa, né, que ele não exercia, como é que eu posso explicar? Não exercia um poder de escolha, né, digamos assim. E a gente também pode entender que quando nós participamos, né, ativamente do que Deus está fazendo, certo? Nós temos propósitos definidos, né? Isso ajuda a nos motivar na caminhada com Cristo, isso ajuda a nos motivar nos desejos que nós temos, né? De crescimento espiritual, de crescimento qualitativo, de crescimento quantitativo. Então, assim, isso ajuda para que nós possamos ir nos permitindo também, né, nos moldar pelo Senhor, porque o Senhor, ele quer transformar, ele quer fazer diferente, ele quer ir nos tratando. Então, quando nós estamos participando ativamente do que Deus faz, tá? Nós estamos motivados dentro desse processo, certo? Nós temos expectativas, nós temos perspectivas, tá bom? Nós entendemos, passamos a entender que fazemos parte de algo, tá? E esse algo, meus irmãos, são os planos de Deus, né? Então, nós entendemos que fazemos parte dos planos de Deus, certo? E isso é algo maravilhoso. Fazer parte dos planos de Deus está para além do que a gente pode vislumbrar para as nossas vidas, tá? Então, quando a gente entende que faz parte, né, dos planos de Deus, a gente entende que a gente faz parte de algo imensamente maior do que nós, algo extremamente real, né? Algo que tem um propósito, que ainda que a gente não entenda, a gente está inserido nesse propósito e somos gratos por isso, certo? Quando nós somos apenas espectadores, né, nós não nos envolvemos, nós levamos uma vida rotineira, entediante e estamos sempre insatisfeitos, né? A gente encontra mais motivos do que se queixar, tá? Em vez de encontrar mais motivos para se alegrar, certo? Então, nós estamos sempre insatisfeitos com o que nós somos, com o que nós temos, e nós encontramos o tempo todo pontos de crítica, né, nas nossas vidas, porque nós não participamos, nós não acrescentamos, nós não nos sentimos inseridos, né, nem envolvidos em nada, tá certo?
Quando nós participamos do que Deus está fazendo, né? Seguindo Jesus estrada fora, como o texto nos mostra, né, que Bartimeu faz, nossa vida ela começa a ter um sentido, ela começa a ter uma direção, certo? Nós nos sentimos úteis, né? Não nos sobra tempo para reclamar dos desafios que a gente encontra no caminho, porque nós estamos vivendo tão intensamente esse caminho, né? Nós estamos tão conectados com o Senhor que não nos sobra tempo para reclamar dos desafios da caminhada. Porque a caminhada ela vai ter desafios, né? Quando diz seguindo Jesus estrada fora, não quer dizer que seguindo Jesus estrada fora vai ser a coisa mais plena, mais tranquila do mundo. Não, né? Nós somos moldados, nós somos tratados, nós somos transformados à medida em que os desafios surgem, que as dificuldades acontecem, né? E é nesse momento que nós clamamos pelo Senhor. É nesse momento que nós, muitas vezes, né? É mais nesse momento que nós sentimos a presença de Deus, né? Porque é no momento que a gente chama por socorro, né? Que a gente pede ajuda, que a gente lembra o quanto necessita, tá? Então é um momento para o Senhor maravilhoso para nos tratar, certo? Na posição de espectadores, à beira do caminho, nós somos como cegos que precisam ser conduzidos por outras pessoas, tá? Nós somos limitados pelas circunstâncias, nós nos tornamos egoístas, né? Nós vivemos como se estivéssemos com a viseira nos olhos, né? Se não for uma trave, se não for uma escama, se não for algo que embace a nossa visão, é uma viseira também, ó, que acaba limitando a nossa visão, certo? Então, assim, nos sobra, né, tempo para criticar e nós nos tornamos problema ao invés de sermos bênçãos, né, que contribuam para soluções, certo? E aí, né, a gente vai percebendo que nós temos situações positivas, situações negativas, né, e a diferença entre estar sentado à beira do caminho e estarmos seguindo Jesus, né, estrada afora, certo? Mas a diferença, ela é muito clara para nós, mas aí a gente vem com a pergunta, né, por quê? Na verdade, por que não? Como? Como sair da beira do caminho, né? Como sair da beira do caminho e nos tornarmos participantes do que Jesus tem para fazer, do que Jesus quer fazer, né? Como nos tornarmos parte dessa transformação, parte desse processo, né? Parte dos planos do Senhor. Salvador e que é capaz de resolver, de solucionar o problema dele, tá? Ele diz, Jesus, filho de Davi, né? Nessa frase, né, com essas palavras, Bartimeu reconhece Jesus como quem ele realmente é, né, com toda a grandeza que ele possui, certo? O Messias prometido, né, lá no Velho Testamento, tá? O Messias que viria para salvar seu povo, e não apenas um profeta, né, ou alguém que pode dar o que o coração dele anseia. Então, nesse momento, ele reconhece quem é Jesus, né? Jesus, filho de Davi, eu sei quem tu és, né? Eu reconheço quem tu és. O teu nome te precede, eu ouvi as histórias, certo? Então, ele está dando ao Senhor, né, a nomenclatura que lhe é de direito. Ele está destinando ao Senhor, como é que eu posso dizer, adjetivos ou qualificando, né, mostrando quem ele é, dizendo que ele sabe de quem se trata, tá? Então ele está reconhecendo, né, Jesus como Salvador, certo? Outra coisa que nós podemos ver nesse texto é a perseverança, né? Bartimeu, ele perseverou, né, chamando pelo Senhor, ainda que tenham dito para ele se calar, ele falou mais alto, ele continuou pedindo, certo? Então, quando as pessoas pediram para ele se calar, esse é um momento que estão tentando desestimulá-lo, né? Estão tentando interrompê-lo, impedi-lo, né? Para que ele não incomodasse o Senhor, certo? Eita, uma buzina aqui. E muitos o repreendiam, diz no texto, para que se calasse. Mas ele... O texto diz, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos se opuseram, né, aos esforços de Bartimeu, certo?
mas ele não desistiu, né? Ele não se deixou desanimar pelo que as outras pessoas estavam falando, tá? A perseverança, meus irmãos, ela é fundamental para que nós realizemos mudanças, né? Para que as mudanças aconteçam, tá? E essa, né, era a chance de Bartimeu, certo? Ele não podia abrir mão, né, do momento em que ele teria um encontro com o mestre, da possibilidade de ter um encontro com o mestre, né? Ele não poderia abrir mão com facilidade desse momento por conta da opinião de outras pessoas, né? Por conta do que as outras pessoas estavam lhe dizendo e tentando colocá-lo para baixo, tentando afastá-lo do seu objetivo, tá? Outra coisa que a gente observa nessa passagem é no momento que o texto fala, né, que Bartimeu lançou de si a capa, né? Essa capa, aos meus olhos, ela significa renúncias, né? Escolhas que nós fazemos, tá? Então, quando ele lança de si essa capa, né, ele está retirando algo dele, certo? E aí eu parei para me perguntar, né, sobre as minhas capas, tá? E eu pergunto aos irmãos sobre as suas capas, certo? Né? Aquele quartinho que a gente guarda, tá? E que acaba muitas vezes interrompendo, né, ou atrapalhando o processo de mudança que Deus quer fazer na nossa vida, porque nós sempre guardamos alguma coisa, né? Nós sempre impedimos que a entrega seja total, né? Então, às vezes eu percebo que a gente se sabota, eu falo por mim, pelo menos. Então, nesse processo, né, de entrega, certo? Então a gente às vezes tem capa, a gente tem quartinho, a gente tem pecados, a gente tem maus hábitos, a gente tem relacionamentos, a gente tem vícios, nós temos lembranças amargas, nós temos ressentimentos, né? Então isso tudo pode ser um impedimento, né, para que nós possamos caminhar, né, para que nós possamos seguir Jesus estrada fora, tá? Para que a gente siga Jesus estrada fora, nós precisamos deixar o peso de algumas bagagens, certo? Deixar essas bagagens para trás, né? Porque essas bagagens, elas só nos impedem de seguir, certo? Elas nos puxam para baixo, né? Elas nos prendem. Elas são como âncoras em nossos pés. Então não tem como caminhar com Cristo, não tem como seguir Jesus na estrada se nós estamos com pés firmados ali, presos em algo que não nos traz esperança, né? Se nós estamos presos num passado, se nós estamos assoberbados, né? Cheios, atolados em bagagens emocionais, espirituais, psicológicas, familiares ou o que quer que seja, né? Então, às vezes, a gente precisa entender que renúncias são necessárias para que nós possamos, né, seguir Jesus estrada fora, tá? Então, a gente precisa se desvencilhar de algumas coisas para que essa caminhada possa acontecer, certo? Seguindo Jesus estrada fora, né, a gente tem uma ação de Bartimeu, né? O texto nos fala que ele levantou e começou uma nova vida, né? Que Jesus disse para ele, né? Para que a mudança acontecesse, certo? Então, logo após ouvir o chamado de Jesus, né, Bartimeu levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ele não pediu um tempo para pensar, né? Como talvez eu fizesse ou qualquer outro irmão fizesse, né? Ele não racionalizou, certo? Ele não procurou uma lógica para qualquer coisa que estivesse acontecendo. Ele não usou como justificativa as limitações que ele tinha. Não, ele apenas atendeu. Ele atendeu imediatamente ao chamado de Jesus. E essa entrega, meus irmãos, ela não é uma característica, né? Ela não é um comportamento que todas as pessoas têm, certo? Essa entrega, né, de olhos fechados, essa fé, essa confiança, né? Isso é algo que, infelizmente, nem todos têm, mas que para a caminhada com Cristo se torna algo muito essencial, né? A gente precisa permitir, né, que o Senhor esteja à frente. A gente precisa permitir que a gente não tenha receios, né? A gente precisa aniquilar, deixar para trás todo e qualquer receio, toda e qualquer justificativa banal, fútil, né, que nós tenhamos, que às vezes nos afasta dos caminhos do Senhor,
né? E vão nos prendendo e vão como é que eu posso dizer, nos distanciando, né, da caminhada com Cristo e da presença de Cristo também, tá? E aí, Bartimeu, ele não apenas foi curado fisicamente, né? Aí a gente tem, nesse momento, algo muito importante, né? Que é a gente enxergar que Deus, ele fará coisas muito maiores e muito melhores do que o que a gente pediu, tá? Então, como exemplo de Bartimeu, né? Ele não foi curado fisicamente, mas ele recebeu a maior de todas as bênçãos, né? Ele teve a cura espiritual, certo? O texto nos diz, né? Vai, a tua fé te salvou, né? Os nossos pedidos, meus irmãos, eles são extremamente limitados, tá? Tanto quanto a nossa visão, né? Eles são extremamente limitados, os pedidos, a nossa visão, o que nós enxergamos, certo? Então, assim, nós somos cegos, né, que enxergam. Eu não sei se vocês conseguem me entender. Quando eu falo nós somos cegos que enxergam, é porque nós não temos, muitos de nós, né, não tem a dificuldade de enxergar fisicamente, tá? Mas a nossa visão ainda assim ela é limitada, né? Nós não entendemos os mistérios do Senhor, nós não entendemos os propósitos do Senhor, nós não entendemos o que Ele tem para fazer como um todo, nós enxergamos o aqui e o agora, né? No mais tardar o amanhã, certo? Mas então, assim, nossa visão do todo, ela é muito, muito banal, né? Ela é muito pequena. Então, nós somos cegos que enxergam, tá? E Deus, Ele pode fazer muito, mas muito mais do que os nossos olhos podem enxergar, né? Deus, Ele vê anos-luz à nossa frente, né? Ele é o início, né? O princípio, o meio e o fim. O verbo que se fez carne, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, então Ele está em tudo, Ele é tudo. Então, tudo que para nós às vezes não tem lógica, não tem justificativa, não tem resposta, e nós buscamos muito, né, a lógica das coisas, acho que é da natureza humana. Para Deus, tudo já foi explicado, né? Ele já sabia que aconteceria. Então, tudo tem um para quê, né? Para que algo aconteça, para que mudança lá na frente, para que, nem que seja para alcançar uma vida, para alcançar uma alma, o Senhor mexe, né, em todas as peças para que isso possa acontecer. Então, por isso que eu estou falando que nós somos cegos que enxergam, porque a nossa visão ela é limitada, tá? E aí a gente tem o comprometer-se com Jesus, né? Quando Bartimeu ele segue Jesus estrada fora, existe algo implícito nessa frase, pelo menos aos meus olhos, que é a ideia de se comprometer com Jesus, né, para ser uma bênção na vida de outras pessoas também. Ele segue Jesus para fazer parte dessa caminhada, né? Ele não vai seguir só para ficar ali à espreita, não, ele vai fazer parte de algo muito maior, certo? Então, ao seguir a Jesus estrada fora, Bartimeu ele está se comprometendo com Jesus e com a obra de Jesus, né? Afinal, nós somos salvos não somente para ir para o céu, certo? Mas para enquanto estivermos neste mundo, né? Enquanto estivermos na terra, nós temos canal de bênção para os outros, né? Para as outras pessoas. Então, faz parte, né? Do que Deus deseja, do que Deus espera, do que é ser servo, certo? O mais interessante, meus irmãos, no processo de contato com Deus, não é o que Ele pode fazer por você, né? Mas sim como Ele pode te ajudar, como Ele pode te ensinar a ser e a fazer para os outros. Porque aí a gente percebe o tornar-se discípulo, né? Que é o que nós devemos ser. O ser servo, que a palavra de Deus nos fala, né? Que o objetivo é ser servo, certo? Então, existe um propósito de multiplicação na ação do Senhor, né? Não é solto, não é por acaso, não é à toa, tá? Quando Ele nos toca, quando o Senhor nos toca, Ele pede que sejamos seus discípulos, tá? Para assim nós tocarmos outras pessoas. Então, como é que eu posso dizer?
é um objetivo em cadeia, né? À medida em que o Senhor nos toca, nós sofremos transformação, o Senhor nos transforma, nós passamos por mudanças e, consequentemente, nós começaremos a tocar outras pessoas com coisas que falamos no nosso dia a dia, né? Na nossa rotina, porque o Senhor transformando as nossas vidas, as pessoas que estão ao nosso redor, elas são transformadas também, né? Elas vão perceber alguma mudança, elas sofrem esse impacto que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, elas também vão sentir e vão sofrer com alguma alteração, né? Sofrer eu não falo negativamente não, eu falo de mudança acontecendo mesmo, né? De algo acontecendo, e as pessoas percebem isso, tá? Então, esse é o objetivo, né? É o propósito multiplicador mesmo, né? O Senhor tem esse propósito multiplicador, tá? E aí, eu queria perguntar para os irmãos, né? Nessa noite, nessa breve reflexão, em que posição você está, né? Eu fiquei me perguntando em que posição eu estava. Se eu estava à beira do caminho, sentada, esperando que algo surreal acontecesse, né? Ou se eu estou seguindo Jesus estrada fora, participando do que Jesus está fazendo, né? Então, assim, eu trago para os irmãos essa pergunta, essa reflexão nessa pergunta que eu me fiz, certo? Se estou à beira do caminho ou se estou seguindo Jesus estrada fora, tá? O objetivo é justamente esse, né? Que a gente reavalie a posição que nós nos encontramos, e eu falo isso a começar em mim, porque eu comecei a avaliar, né, a posição em que me encontro, tá? Para que a gente possa seguir a Jesus em todos os aspectos que uma cidade chamada Jericó anunciaram que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado, solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Naquele instante, a multidão vendo clamar, diziam eles: ele não pode te ouvir. Não podes alcançar o mestre, não pode, não adianta insistir, pois está longe e ele não vai te ouvir.
vai te ouvir, não, não, não. Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção queria ele receber. Então Jesus mandou chamar, esse homem que gritava, mas o clamor ao mestre chegou, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Atende o meu clamor. De Davi, atende o meu clamor. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, Senhor. Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Atende o meu clamor. Jesus, atendendo a ele, disse: vá, filho, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Amém. Que palavra abençoada, meu irmão. Que ela possa encontrar morada no teu coração. Porque Deus é o Deus de mudanças. E mudanças para melhor. Que assim seja no nosso coração. Convido você e sua família a orar comigo nesse instante. Fecha teus olhos. Pai bendito, Pai de amor, Pai de misericórdia. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor, a cada instante, mude o nosso coração. Mude a nossa posição, ó Deus, em direção ao Teu trono. Trono de graça, trono de misericórdia, trono de amor. Assim como Jesus abençoou aquele homem, nós queremos, ó Deus, que o Senhor mude a cada dia a nossa história, Senhor, para que possamos louvar o Teu nome, para que possamos Te conhecer, para que possamos ter voz, ó Deus, ser profetas aqui na terra, denunciando as injustiças, o pecado e poder assim servir ao Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta noite. Pai, obrigado pelos teus servos e pela tua serva, ó Deus, presbítera Carol, que trouxe essa mensagem, meu Pai. Que a nossa semana seja cheia de paz, cheia de alegria, meu Deus. Que o Senhor venha com providência na nossa vida, nos dando livramento, Pai, proteção e cuidado, Deus. Em nome de Jesus, continua, Senhor, cuidando da Tua igreja, Pai. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e que os dons e que as consolações do Santo Espírito repouse sobre você, sobre a sua família, sobre a igreja do Senhor, espalhada sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. E que o Senhor nos veja e nos guarde enquanto estivermos separados uns dos outros.